Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos à Casa do Caminho. Nossa leitura de hoje, capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé transporta as montanhas. É um capítulo relativamente pequeno e nós temos alguns textos que vocês podem, em casa, no aconchego, na tranquilidade do seu lar, naquele momento, estender a leitura. Nós vamos fazer a leitura hoje do item 1 deste capítulo, que fala sobre o poder da fé. Quando veio até o povo, um homem se aproximou dele, lançou-se de joelhos aos seus pés e lhe disse: Senhor, tem piedade de meu filho, que está lunático e sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu o apresentei aos vossos discípulos, mas não puderam curar. E Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando o sofrerei? Trazei-me aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança, que foi curada no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhes disseram: Por que não podemos nós expulsar esse demônio? Jesus lhes respondeu: É por causa da vossa incredulidade. Porque eu vou-lo digo em verdade, se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria. E nada vos seria impossível. Esta é uma passagem lá de São Mateus, no capítulo 17, nos versículos 14 a 20. Conhecida de todos nós. No sentido próprio, é certo que a confiança nas próprias forças, ela torna capaz de executar coisas materiais que não se pode fazer quando se duvida de si. Então, a primeira coisa é acreditar que é capaz de fazer. Às vezes, coisas que nem imaginaríamos ter essa capacidade. Mas aqui é unicamente no sentido moral das coisas que se deve entender a montanha ser movida de lugar. A capacidade de transportar uma montanha de um lugar para o outro apenas com o poder da fé. Nós estamos falando de uma questão moral, não material. As montanhas a que se refere Jesus, as montanhas que transportam a fé, elas são as dificuldades, as resistências, a má vontade, num ato, numa palavra, que se encontra entre nós. Mesmo quando se trata das melhores coisas, os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são outras tantas montanhas que barram o caminho de quem trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta, a fé forte, ela dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer estes obstáculos nas pequenas como nas grandes coisas. A fé que é vacilante, ela nos traz a incerteza, a hesitação de que se aproveitam aqueles que se quer combater. Ela não procura os meios de vencer, porque não crê que seja capaz de fazer. Noutra acepção, a fé
é a confiança. A confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, da certeza de atingir a um objetivo. Ela dá uma espécie de lucidez que faz cada um de nós ver lá no pensamento o fim para o qual se tende e os meios de atingi-lo. De sorte que aquele que a possui, por assim dizer, com certeza. Num e no outro caso, a fé pode fazer realizar grandes coisas. A fé sincera, verdadeira, ela é sempre calma, ela é sempre tranquila, ela dá uma paciência que sabe esperar a hora certa. Porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, está certo de que o momento vai chegar. A fé incerta, por seu lado, ela sente a sua própria fraqueza. Quando está estimulada pelo interesse, torna-se colérica e crê suprir a força pela violência. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e de dúvida de si mesmo. É preciso se guardar de confundir a fé com presunção. São coisas bem diferentes. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que possui a verdadeira fé, ele coloca a sua confiança em Deus, mais do que em si mesmo. Porque sabe que simples instrumento da vontade de Deus não pode nada sem Ele. Por isso, os bons espíritos vêm em sua ajuda. Sempre que a gente se coloca numa posição, numa condição de humildade, e a gente sabe que depende do Criador, nós temos aqui a colaboração dos espíritos de luz, que virão sim em nosso favor, que virão sim nos auxiliar quando necessário. A presunção é menos a fé do que o orgulho. E o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos fracassos que lhes são infligidos. O poder da fé recebe uma aplicação direta e especial na ação magnética. Essa ação de que foi falada, de que todos aqui estamos sujeitos e estamos aqui nos propondo a receber esse magnetismo. A cura pela magnetização que é feita nas casas espíritas, em especial na noite de hoje. Então o poder da fé ele recebe diretamente, de maneira muito especial, o poder do magnetismo. Por ela o homem age sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Então a nossa ligação neste momento é uma ligação especial de fé. É o voluntário da casa, inspirado pelo amor de Jesus, o frequentador da casa, com a mesma fonte de inspiração, e unidos na fé, promoverem juntos esse momento tão especial de cura magnética. Não adianta a casa que está preparada desde cedo, porque a espiritualidade bem o fez, e a gente vir aqui buscar e não se permitir. Não se permitir com aquelas montanhas que a gente não consegue mover. Os pensamentos ruins, a
a fé que vacila e a pretensão de achar que consegue fazer algo sem o auxílio do Criador. Então, que a gente se vista da humildade e que todos aqui saibam e tenham a certeza de que na fé e juntos a gente se fortalece e a gente se cura. Ali dentro, foi falado pela Joana, que o trabalhador voluntário da casa, ele se propõe a estar aqui para fazer a leitura, tentar trazer para quem está aqui uma reflexão. E lembrando que essa reflexão ela se estende aos presentes materialmente, fisicamente, e àqueles que não estão em matéria aqui presentes hoje. As pessoas que estão aqui proporcionando a magnetização do passe, lá nas macas, mas as pessoas estão também buscando curar a si próprias. Então o voluntário, ele não está aqui trabalhando porque ele se encontra numa situação e numa condição de superioridade ou de provas mais amenas. A gente começa buscando o próprio tratamento. Vir à casa espírita às terças-feiras faz parte do meu tratamento físico, fixo, e do qual eu não abro mão, porque eu não posso me dar esse luxo. Então, antes de pensar em fazer algo por alguém, eu tenho que fazer por mim mesma. E que cada um aqui possa fazer por si mesmo o início do seu tratamento. Tendo a fé de que para Deus nada é impossível e de que com Deus tudo é possível. Operar esses fenômenos que são estranhos, que são fenômenos de cura, não são coisas que apenas podem ser feitas por pessoas especiais, diferenciadas. Qualquer um de nós consegue e tem potencial e capacidade para trabalhar este momento de cura coletiva. Então não se sinta preterido, inferior, no sentido de, nossa, imagina, eu jamais serei capaz de promover a cura de alguém ou a minha própria. Pelo contrário, todos somos, porque começa por nós mesmos. Tal o motivo pelo qual Jesus disse aos seus apóstolos, se não curastes, é porque não tinhas fé. E aí quando a gente fala de fé, o item 6, ele vem falar de que existem a fé que é cega e a fé que é raciocinada, que é racional. Que existe um motivo para que eu possa crer de maneira irrestrita de que existe a possibilidade de eu facilitar e possibilitar a minha própria cura e ajudar ao outro nesse sentido também. Por isso que é tão importante que a gente possa ampliar esses nossos momentos de leitura e por isso que é tão importante aceitar o convite feito pela Joana para a participação nos cursos. Quem pode fazê-lo deve e não perder a oportunidade. Infelizmente a gente tem uma demanda no nosso dia a dia de uma rotina bem corrida e às vezes a gente se priva, porque é uma privação, né? O não acesso ao esclarecimento. Então que a nossa fé possa ser raciocinada, que nós possamos buscar saber exatamente o porquê que a Deus a gente deve toda a honra, toda a glória e acreditar no seu poder e no nosso poder enquanto criaturas de origem divina. Que Jesus seja a nossa fonte inesgotável de luz, que possa ser o fortalecimento diário da nossa fé, que a gente vacila sim, a gente desacredita sim, mas a gente precisa levantar a cabeça e buscar essa força em Jesus. Que Deus nos abençoe, que assim seja, graças
Graças a Deus.